2, 3 e 4. E aí, toquei certo as minhas palmas, mestre? Tocou tudo certinho. Tocamos com palmas aqui o início da música que a gente vai falar. Esse é o episódio de número 19 do podcast do Tambor Carioca. Mas você não vai falar, oi, gente, aquela coisa toda? Oi, gente! Nós vamos hoje falar da música Maracatamba de Sambacatu. Não, peraí. Não é assim que você faz a abertura. É assim, oi, gente, este é o episódio de número 19, né? Olha lá, grava de novo. Não, eu faço surpresas. Então, nós hoje vamos falar da música Maracatamba de Sambacatu. É uma música de Sérgio Conforte, um número de percussão, que abre praticamente todos os shows do tambor, né? E sempre abriu as apresentações do bloco do Tambor Carioca. E a Maracatamba de Sambacatu, ela tem tudo a ver com o início do tambor, porque foi a partir de uma experiência que eu fiz com meus alunos de bateria, né? Que eu botei todos eles para tocar percussão, né? E daí surgiu a ideia de se fazer uma oficina de percussão, daí surgiu o Tambor Carioca. Para esses alunos eu precisava compor alguma coisa para a gente tocar, né? Foi aí que veio a motivação para compor um número de percussão e foi aí que saiu Maracatamba de Sambacatu. E dá para ver pelo nome que Maracatamba de Sambacatu tem a mistura de maracatu com samba, que são dois ritmos muito legais do Brasil e que se combinam bastante, né? E que é uma tendência do tambor carioca. Essa coisa de misturar ritmos, né, que a gente já falou até aqui, que é uma das características fortes aí do tambor. E a gente não tem só esse número de percussão, né? Temos o samba-lelê. Tem o samba-lelê, que foi uma composição posterior, que o nome também já diz, né? Samba com maculelê. E tem um que é antes também, um pouco depois da época do Maracatamba, que surgiu um pouco depois, que é o funk que a gente fez, que é o funk ótimo. que se chama Tambor Carioca. No caso do funk é um caso diferente, porque na verdade não é uma sobreposição de ritmos, não é uma mescla, mas em determinado momento do funk a gente cai no samba e depois volta para o funk. Né? Muito legal. Não deixa de ser também uma mistura. Bom, lá, assim, um pouco antes do tambor, né, ser criado, da nossa primeira aula, de iniciar as oficinas do Tambor Carioca, que foi lá em janeiro de 2005, eu gravei a Maracatamba com o pessoal. Eu frequentava um fórum de discussão do site batera.com, e aí nessa conversa veio uma ideia da gente fazer uma gravação com vários bateristas. A maioria eram bateristas amadores, né? Eram pessoas que gostavam de conversar sobre bateria. E aí eu fiquei com a incumbência de organizar a gravação, né? Produzir essa gravação. E aí eu marquei, a gente alugou o estúdio da Arte Música lá na Barra da Tijuca, onde eu dava aula na época, e aí em 2 horas eu consegui ensaiar o pessoal que nunca tinha ouvido a música, né? Consegui ensaiar o pessoal e gravar. Eu me lembro até que o Paulo Fucci me ajudou a gente, depois que a gente gravou todo mundo, a gente ainda foi para a cabine gravar algumas coisas por cima, alguns complementos, né? E foi a primeira gravação de Maracatamba de Sambacatu. E, posteriormente, anos depois, a gente gravou no CD todas as cores do Tambor Carioca. E essa música, eu falei que a gente sempre bota nas aberturas, né? E ela tem essa característica, assim, de meio que chamar as pessoas, né? Porque ela começa... bem, vocês vão ouvir, né? Mas, assim, quando a gente fazia shows... tinha alguns lugares como o Rio Cenário, por exemplo. Porque as pessoas, às vezes, antes do início do show, estão dispersas. Rio Cenário, que é enorme, tem vários andares. As pessoas ficavam antes do show
passeando, né? Conhecendo lá. E Então, tinha alguns, tem essa alguns, função. né? Algumas pessoas de público que já conhecem até. Então a gente começava aquele pá, 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 com todos os instrumentos juntos. Isso que a gente fez com a palma, são todos os instrumentos entram todos juntos? Entram todos Nessa juntos. hora, é. Então, assim, é bem forte, né? E é como se fosse uma chamada mesmo. Olha, estamos aí, pá, 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 pá. Aí a gente via as pessoas começando a se aproximar, né? O único que não entrava, que costumava não entrar junto, era o Ivan. O Ivan tinha uma coisa que ele fazia, o arranjo dele, ele entrava na segunda vez. Quando a gente fazia, ele entrava o outro surdo, né? O Ivan, que por muitos anos tocou surdo conosco. Né? E a Patrícia falou uma coisa que é importante, né? A música, a maracatamba, ela é impactante ali, ela tem aquela coisa assim do silêncio, né? Que precede o show, vem aquele pá, 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 aquela coisa forte, né? Todo mundo fazendo junto, né? Então é aquela coisa impactante, né? E dá um efeito muito, muito bom. E ao mesmo tempo, ela é muito fácil de tocar, ela não tem mistério, né? Uma música que não tem nada complicado. Então ela é própria não só para chamar o público, mas também para aquecer a bateria. Ela sempre foi usada também para aquecer a bateria. E isso, ela tem essa função que é muito importante, que o músico tem uma coisa de atleta, né? O músico precisa aquecer para entrar no palco, né? E às vezes nem sempre a gente tem como aquecer. Então, usar uma música que já aquece, né, que já faz esse papel de aquecimento, é super importante. É verdade. E parece que ela é feita certinha, assim, que tem esse início, né? Do tan, 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 e depois ela embala. Então dá o tempo certinho das pessoas chegarem e já começarem a dançar, já embalarem. Exatamente. E é uma marca registrada da gente, né? É uma, como você disse, né? Um cartão ali de visita. Né? E eu gosto muito porque assim é o início do show e nessa hora eu pego o tamborim nessa música, né, para tocar. Exatamente. Já que eu não canto nessa música. Quando é show do grupo, você toca tamborim, né? Quando é show da bateria do grupo ou a bateria do bloco, né, que são formações diferentes, né? Aí a Patrícia toca surdo. Aí eu toco surdo, exatamente, que eu amo tocar surdo. Para quem não sabe, o Tambor Carioca tem um repertório de mais de 1 hora de duração, né, exclusivo para bateria. Né? A gente tem um repertório só com números de percussão, incluindo algumas coisas cantadas em coro, né, como a gente já disse em outros episódios, a ciranda e pernambucando. Né? E tem alguns. O hoje a gente acrescenta um pedacinho ali, né? Coisas que a gente canta em coro, aí toda a bateria canta junto. A gente fez muitas apresentações de bateria, que era só bateria. Fez eventos, a gente tinha o costume de fazer na Praia Vermelha, né? No Praia evento Vermelha, do Jailton. Jailton Mangabeira. Que a gente já falou aqui em algum momento, né? Na Urca ali, pertinho ali do Pão de Açúcar, né? E ali era com bastante gente, então ali a gente usava essa coisa do coro, né? Do coro. Tinham outros lugares que a gente era convidado, né, para fazer a apresentação só de bateria, e aí ia um número menor, né, de pessoas. Teve um evento enorme de hip hop no Canecão, que chamaram a gente para fazer a abertura e queriam que a gente só batucasse, porque apesar de ser hip hop, era uma homenagem ao samba, então tinha uma outra escola de samba tocando também. Aí não cabia fazer o show cantado e tal, então era só a percussão. Foi muito legal. A gente fizemos. Lembra, a gente fez também na Confeitaria Colombo, que exatamente. Um lugar famoso, tradicional do Rio de Janeiro, para quem não é daqui e não conhece. Né? Então, em eventos fechados, assim, às vezes a gente fazia apresentação só de bateria. E lá estava eu com o meu surdo. Exatamente. Maracatamba, ela se tornou uma marca do tambor carioca. Tanto é que quando o Cláudio Lins foi lançar o seu CD no Teatro Rival, a gente já comentou isso num outro podcast, ele pediu para a gente tocar
E ele tocou conosco, ele tocou tamborim, Ah, ele é. pediu para a gente tocar maracatamba, né? E a participação do tambor carioca naquela noite foi tocando maracatamba de Sambacatu, a música da Patrícia Temporal, né? E a música do Claudinho Que é o Taboa Taboa Santa, Santa, sim, né? é. Infelizmente, a gente não tem vídeo maracatamba. A gente tem as duas, mas maracatamba Na ninguém Maracatamba não gravou. tem, é. Alguém deve E ter o filmado um Claudinho gosta dia. de tocar tamborim, ele acompanha legal o O tamborim. Claudinho toca tamborim no show, Toca. nos shows dele, No show dele é também, costume, né? é. E Bom, e a gente falou disso, né, falando assim, nessa noite a gente tocou temporal e esse assunto temporal naquele show, né, a música temporal, a bela música da Patrícia, a gente comentou isso, contou, foi o tema do episódio número 16. quem Né? não assistiu, Pode procurar. busca lá. Lembrando que os episódios, além no podcast, em várias outras plataformas, No eles estão podcast, não, além do Spotify. Spotify. É muito nome. Além do Spotify, nós estamos também publicando no YouTube. Bom, e aí é aquela história, né? Da onde veio esse nome, né? Bom, o nome Maracatamba já estava rodando na minha cabeça há muitos anos, porque existia um músico que o apelido dele era Barrozinho, o nome dele era João Carlos Barroso, e ele foi trompetista de nada mais, nada menos que a banda Black Rio. E ele tinha um projeto, uma ideia de juntar maracatu com samba e criar um gênero musical misto. Por isso que ele botou esse nome Maracatamba. Né? Então, Maracatamba é um nome que rodou muito na minha cabeça, porque quando eu tocava às vezes em alguns lugares, ele também tocava e volta e meia na mesma programação tinha lá o Barrozinho tocando o projeto dele Maracatamba e eu fazendo outro show. E eu só completei o nome, eu aproveitei as sílabas que ele não aproveitou, né, o Sambacatu, e juntei tudo, ficou Maracatamba de Sambacatu. Né? O pessoal da Nova Zelândia que toca esse número de percussão é o pessoal da cidade de Nelson, na Nova Zelândia, e o nome do grupo é Nelson Sambassadors, né? Da nossa amiga Leonora. Sim. Eles tocam maracatamba de Sambacatu há alguns anos, só que eles têm mais dificuldade de falar o nome. Eles até conseguem falar o nome. Falar o nome é mais difícil que tocar. Exatamente. Para nós brasileiros já é um pouco difícil. As pessoas se enrolam, né? Então eles abreviaram, eles botam MDS, Maracatamba de Sambacatu. Então, eles Porque, porque a nossa língua ela tem essa característica, né, assim, de ser meio rítmica já, né? A gente tem mais facilidade. E esse nome, especialmente, eu adoro, porque ele já tem um ritmo, né? Se a gente falar Maracatamba de Sambacatu, dá para virar uma. Exatamente. Bom, e essa música ela tem, eu falei um pouco antes, que ela é bem fácil, ela é simples, né? Porque ela tem uma estrutura também simples. Né? Ela tem apenas duas partes, que a gente chama de parte A e parte B. No início, nós tocávamos ao contrário. Ela começava com a parte que hoje é a parte B e depois que caía na parte A. Então ela começava na parte do ritmo, né, da levada, e depois que caía nessa que é a abertura da maracatamba. Eu nem lembro depois disso. eu inverti. Né? O que era parte A virou parte B, o que era parte B virou parte A. Uhum. Né? E para ter esse impacto mesmo, né, do pá, 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 pá. E na parte B, que a gente ainda não falou, que é a parte da levada em si, que é a parte que as pessoas já começam a dançar e tudo mais, a nos acompanhar, existe um diálogo que é feito o tempo todo entre os tamborins e o repique. Né? O tamborim pergunta, tá, 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 né? E o repique ele responde entre ali, fica um tá 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 pá 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 tá tá pá 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 tá 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 tá, ficam os dois conversando durante a música toda, né? Um elemento que tem a música toda não, nessa parte específica, a parte B,
E um elemento que tem do maracatu é o agogô fazendo tum-pá, pum-pá, pum-pá, pá, pum-pá, 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 pá, pum-pá, que é um dos elementos que marcam mais o maracatu. Enfim, e aí uma coisa interessante também é que os tamborins, quando a gente toca essa música, a gente tem mais de um tamborim tocando, mesmo no grupo. Quando é no bloco, então, são muitos tamborins. Então, nessa música, eu divido o naipe de tamborins em dois, como se fossem subnaipes, né? Então, fica um naipe da direita, um naipe da esquerda, e aí, em determinado momento, um naipe está fazendo a frase tá, 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 e o outro naipe está fazendo o carreteiro. Né? Quando volta essa parte, eles invertem, quem fez uma coisa faz a outra, e no final todos eles caem no carreteiro. Então dá uma sensação de crescendo, né? Da coisa crescer. E a né? carreteiro, para quem não conhece, né? É uma levada que dá um efeito muito legal. E uma coisa que eu lembrei que é boa também no meu caso é que esses números de percussão, em meio, tem shows que a gente faz que são longos, né? 3 sets de 1 hora, e eu acabo cantando, né, 40 e poucas músicas. Então, quando tem o número de percussão, é 1 hora também que eu posso descansar a voz. Exatamente. Né? Quando a gente faz esses shows grandes, às vezes de 3 sets, né? Como a gente fez muitas vezes no Rio Cenário, tinha maracatamba para abrir o primeiro set e a gente usava outros números de percussão para abrir os outros sets. Né? E esses números de percussão são cartas na manga, porque caso aconteça algum problema, a Patrícia estiver problema da voz, estiver cansada, alguma coisa, se ela quiser descansar, a gente falava isso muito quando eu estava grávida do Exatamente, Rafa, né? Eu fiz muitos shows assim, grávida, né? Até 10 dias antes dele nascer. E aí a gente combinava assim, ó, qualquer coisa, se eu precisar sair, percussão. Se eu precisar sair ali na maternidade e voltar. E é uma hora também que é legal também, que além dessa coisa estratégica, né? A maracatamba ela tem várias aplicações, né? Ela serve para chamar o público, ela serve para aquecer a bateria, né? E ela serve também para mostrar que a Patrícia toca percussão. Sim. Né? Porque ela toca ao vivo, ela toca 1001 utilidades. Que ao vivo ela toca pode tocar dependendo da formação, ela ou toca tamborim ou toca surdo. Mas tem uma coisa curiosa. A maracatamba, quando já indo para o final, né, ela na última parte B, a gente para os surdos, tem uma parada geral de todos os surdos, né, que cria aquela tensão, né, quando um samba, quando você para os surdos, cria-se um clima, uma tensão ali que parece que perdeu-se o chão, né, fica sem uma referência importante que é o surdo. E esse break dos surdos, ele surgiu por acaso. Foi num ensaio, o Jorge, que era um dos nossos surdistas, que tocou muitos anos conosco, ele se distraiu no meio do ensaio, alguma coisa, que ele não prestou atenção, esqueceu, sei lá, se distraiu, e ele, em vez de seguir a parte B, ele parou como se fosse fazer a parte A. E aí deu esse break. E eu, na hora, achei interessante, né? E dali por diante passou a ser o arranjo definitivo do maracatamba. Sempre tem um break ali de surdos que prepara para o final. E é muito bonito, fica muito legal o efeito que dá. Sabe uma coisa que eu me lembrei? Que tem num dos sambas, né? Do tambor, num dos sambas meus, que eu coloquei a música. Em carioca vou tamborear, sambacatu, maracatamba. Samba Botei do na tambor. letra do início do samba do tambor. Eu incluí, né, a música agora que eu lembrei. Exatamente. O samba do tambor
foi uma composição que é praticamente o hino do tambor carioca e, como um bom hino, Homenageou a música. E assim, a parte de percussão, assim, só o instrumental de percussão, né? É muito legal, eu adoro. Assim, a gente é algo que, sei lá, a gente tá desanimado, bota ali uma percussão, começa a tocar, parece que vibra por dentro, né? O corpo, assim. Então, você ouvir ao vivo, né? Principalmente ali, começando uma percussão. Então, é muito legal a gente ter isso nos shows também, né? A gente incluir essa parte. E agora, o Sérgio, me lembrei agora também, né? Que você está fazendo as gravações de base de percussão, de bateria, né? Então, ele bota as batucadas, tá postando toda sexta-feira. Toda sexta-feira, no meu canal do YouTube, tem uma batucada nova. Sempre tem uma batucada nova. E elas são bases de percussão que servem para você dançar junto, tocar junto, praticar. Teve um amigo meu que falou que botou uma vez que ele estava lavando louça, que foi uma animação só, que lavou louça ouvindo as batucadas. Não tem como você não ter um mínimo de vibração dentro do teu corpo diferente quando você começa a ouvir esse som de percussão. É incrível, realmente acontece isso, é uma vibração interna. Então, acho que a gente tem que usar muito isso. E vamos ouvir a música. Vamos ouvir a música. A gente vai ouvir agora a gravação que entrou no CD Todas as Cores do Tambor Carioca, lançado em 2010. Então, Maracatamba de Sambacatu, música minha. Isso, Sérgio Conforte. Então, a gente se vê, né? Vou despedir antes. Vamos despedir antes, é verdade. A gente se vê no próximo... Se vê não, se ouve, né? No próximo podcast. Toda quarta-feira. É isso, vamos tamborear muito. É isso aí. Um beijo da família Tambor Carioca. Até quarta-feira que vem.